Bom, vamos dar início então a mais um tópico da nossa disciplina, agora falando sobre as reações orgânicas. As reações orgânicas talvez sejam uma das partes mais importantes dentro da química orgânica, porque principalmente dentro da indústria é muito importante sabermos prever ou desenvolver algum produto. E para que eu possa desenvolver um produto, naturalmente eu tenho que entender como os reagentes, quando misturados entre si, ocorre a formação dos meus produtos. Ou seja, como é que cada um deles vai se comportar perante o outro. Para que eu possa entender as reações orgânicas, é preciso também eu lembrar de alguns itens que nós já aprendemos lá no início da química. Por exemplo, nós temos que lembrar sobre o carbono. Lembrando que o carbono, ele é aquele elemento químico que tem número atômico 6. E se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ele ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Veja, 2, 4, 6 elétrons na sua camada. Isso então faz com que o carbono tenha aqui no seu átomo como esse desenho esquemático. Veja o núcleo do átomo, onde estaria seus prótons e nêutrons, e aqui ao redor do átomo, numa região chamada de eletrosfera, eu tenho aqui então os elétrons. Veja, na primeira camada que ele aparece aqui, ó, 1s2, então ele tem um total de 2 elétrons, 1, 2. E na segunda camada que aparece aqui, formada pelos subníveis SP, ele tem 2, 4. Então tem 4 elétrons, veja, 1, 2, 3, 4. Então esse é um desenho esquemático do carbono. Isso faz com que o meu carbono ele seja tetravalente. Quer dizer o quê? Que o meu carbono vai fazer 4 ligações químicas. Ou seja, ele vai se ligar com outros carbonos ou outros elementos químicos, formando as chamadas cadeias carbônicas. E essas ligações do carbono, elas podem ser classificadas da seguinte maneira: as ligações simples, quando eu tenho carbono ligado com outro carbono, assim, ou com outro elemento químico. Então isso aqui que aparece aqui, ele é chamado de uma ligação simples. Lembrando que a ligação simples ela é uma ligação forte, difícil de ser rompida, porque ela é formada pela interpenetração de orbitais, como aparece aqui nesse desenho esquemático aqui do lado. Veja, aqui no meio tem os carbonos e aqui eu tenho os orbitais, aonde estão os elétrons. Lembrando que o orbital é a região do espaço onde existe maior probabilidade de ser encontrado elétron. Então, quando um carbono se aproxima de outro carbono, esses orbitais aqui onde estão os elétrons, ocorre a interpenetração. Isso faz com que essa ligação seja uma ligação forte, difícil de ser rompida. Precisa de muita energia para quebrar essa ligação simples. E ela é representada então dessa maneira que está aqui do lado, ó. Um traço entre os carbonos, que é a ligação simples. A minha ligação também pode ser uma ligação dupla, dessa maneira assim, ó. Duas ligações entre carbonos. Veja, entre carbonos aqui eu tenho aqui duas ligações. Bom, aqui no desenho esquemático aparece como ocorrem essas ligações. Veja que o carbono tem os seus orbitais em regiões do espaço onde tem 3 dimensões. Então, na primeira ligação ocorre a interpenetração de orbitais, mas e a segunda ligação ocorre onde? Ocorre justamente nestes orbitais que estão paralelos, fazendo com que o elétron passe de um orbital para o outro o tempo todo aqui, ó. Fazendo o que o pessoal chama de nuvem de elétrons. Essa ligação, que é apenas por transferência de elétrons,
ela é uma ligação fraca, fácil de ser rompida. Quando a ligação é por interpenetração de orbitais, ela é chamada de ligação do tipo sigma. Então, volto a lembrar, uma ligação forte e difícil de ser quebrada. Quando a ligação é uma ligação desta maneira aqui, por orbitais que estão emparelhados, essa é uma ligação chamada ligação do tipo π. Então, a ligação π é uma ligação fraca, fácil de ser quebrada. Basta que eu aqueça o meu composto, essa ligação já quebra. Lembrando que essa ligação aparece bastante nas gorduras. E quando a gente vai limpar alguma coisa que esteja engordurada, basta que você jogue água quente e ele já derrete a gordura, né? Então, porque ele quebra as ligações do tipo π. Notem que, então, ele aparece aqui representado desta maneira aqui, ó, com duas duplas ligações. Lembrando que quando tenho duas duplas, então uma é ligação do tipo sigma, que é justamente essa interpenetração de orbitais, e a outra é ligação do tipo π. Aqui, ó. Mas eu posso também ter ligações triplas entre o carbono. Então eu teria o carbono ligado triplamente com outro carbono. Veja a representação aqui como está. Se eu observar aqui do lado, eu vou ver que aqui no centro tem os carbonos, ó. Veja, aqui é carbono, aqui é carbono. Veja que eu tenho três ligações. Aqui em amarelo aparece a ligação sigma, que é aquela ligação de interpenetração de orbitais, difícil de ser rompida. E aqui, nos orbitais que estão ao lado, são as ligações π. Veja, ó. Então, 1, 2, 3. Então, sempre que eu tiver esquematizado dessa maneira uma tripla ligação, eu não posso esquecer que sempre eu vou ter uma ligação sigma, uma ligação π e uma ligação π. Ou seja, aqui no desenho, aqui eu teria a ligação sigma, aqui eu tenho a ligação, ligação sigma, dessa maneira aqui, e aqui eu tenho a ligação π e aqui eu tenho a ligação π. Então eu tenho uma sigma e duas π, aqui uma sigma e duas π. É muito importante eu saber, principalmente, quando essas ligações são fortes ou são fracas, para que eu possa entender a reação entre os meus compostos. Bom, então vamos dar início lá à nossa disciplina que nós vamos falar agora, que é justamente a questão das reações orgânicas. Nas reações orgânicas existe uma série de tipos de reações. A primeira que nós vamos ver são chamadas de reação de adição. O próprio nome está dizendo, é uma soma. Então, são reações que ocorrem entre dois ou mais reagentes que se associam formando um único produto. São reações que ocorrem em compostos insaturados, quer dizer, compostos que têm dupla ou tripla ligação entre carbonos, ocorrendo a quebra da ligação entre carbonos. Estas reações, então, podem ser, primeiro, hidrogenação, que é a adição de hidrogênios. Também conhecida como reação de Sabatier-Senderens. Ela é empregada industrialmente para a obtenção de alcanos e ocorre na presença de pressão, de temperatura e catalisador. Então veja que aqui eu vou ter presença de pressão, de temperatura, ou seja, de calor, e ainda de um catalisador. Esse catalisador normalmente é níquel ou platina. Então, isso aqui é bastante utilizado nas reações de hidrogenação. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Veja, aqui eu tenho aqui um determinado composto, que é o eteno, composto insaturado com dupla ligação, que está reagindo com um hidrogênio gasoso, H2, formando então o etano que está aqui. Mas como é que ocorre o mecanismo desta reação? Então, vou desenhar aqui novamente o eteno. Aqui. Tá ok? E ele está reagindo, então, com
o hidrogênio gasoso. Lembrando que hidrogênio H2 são 2 átomos de hidrogênio, dessa maneira assim. O que acontece com esta molécula de hidrogênio quando ela está sob aquecimento e pressão? Lembrando que as moléculas sob pressão elas tendem a se aproximar, então formando uma polarização desta molécula, formando carga parcial positiva e carga parcial negativa dos hidrogênios. Apesar dele ser uma molécula apolar, mas sob pressão ele acaba se polarizando. Bom, nas reações de adição, deixar bem claro para vocês, elas sempre ocorrem por atração entre carga positiva e carga negativa. Guardem isso aqui, ó, isso é importante. Sempre atração entre cargas. Então aqui o que acontece? Se eu lembrar aqui, na minha molécula aqui do eteno, veja que eu tenho uma dupla ligação. Ou seja, eu tenho uma ligação do tipo sigma e outra ligação do tipo π. O que vai acontecer aqui, ó? Eu acabei de comentar com vocês que as reações orgânicas, elas ocorrem por atração entre cargas positivas e negativas. Aqui na minha molécula de hidrogênio, por ele estar sob pressão, ocorre a polarização. Então eu consigo observar aqui onde estão as cargas, carga positiva e carga negativa. Mas e aqui na minha molécula do eteno, onde é que estariam as cargas? Naturalmente que ele vai estar aqui na dupla ligação. Porque lembrando que ligação nada mais é do que a união aqui dos elétrons. E elétrons são cargas negativas. Então, como ele está sob pressão e calor, o que vai acontecer com a dupla ligação? Vai ocorrer o rompimento desta ligação. Qual das duas? A ligação mais fraca, que é a ligação π. Então, ocorre a quebra da minha dupla ligação, fazendo com que os elétrons se separem. Ocorrendo, então, carga negativa, que são os elétrons, ataque a carga positiva, ó, atração entre as cargas. Carga negativa atacando a carga positiva. Então, ocorre a quebra da dupla ligação, formando, então, este meu composto que aqui está. Ó. Vou quebrar a dupla ligação, veja. Ó. Quebrei a dupla ligação, vou colocar ela aqui. Ó. Ela quebrou, ó. Veja. O que vai acontecer? Quando os elétrons atacam aqui a molécula do hidrogênio, ocorre a quebra também da molécula de hidrogênio, fazendo com que os hidrogênios entrem nos carbonos. Mas veja, como eu tinha carga negativa aqui na minha dupla ligação, atacou a carga positiva, esse hidrogênio vai se ligar ao carbono, ó, formando, né, aqui no segundo carbono, o chamado carbocátion. Veja, esse hidrogênio entrou no primeiro carbono, formando carbocátion no segundo carbono. O que é um carbocátion? Carbocátion é um carbono com 3 ligações, ele está necessitando de uma ligação. Por isso aparece aqui com uma carga positiva. Vou repetir aqui novamente a parte do carbocátion ali. Por que eu estou repetindo ela aqui? Porque esta molécula, a reação de adição, elas ocorrem em 2 etapas. A primeira etapa, ataque da dupla ligação, a parte polarizada da minha molécula de H2, entrando um hidrogênio em um dos carbonos e formação do carbocátion na outra. Na segunda etapa, aqui onde formou o carbocátion, ele vai reagir novamente. Com quem? Veja o que sobrou aqui. Ó. Sobrou H com carga negativa. Carga negativa, carga positiva, atração entre as cargas. Então, ataque do hidrogênio, formando o meu produto final, então, que é o etano. Tá aí, ó. Formou o etano. Então, lembrem sempre que é o positivo que ataca o negativo. Ó. Por quê? Porque ele tem elétrons. É quem tem elétrons doa para quem não tem. Tá? Então, aqui está o mecanismo da reação. Essa é uma reação de hidrogenação, também conhecida como Sabatier-Senderens.
Reação de halogenação. Na reação de halogenação é adição de halogênios. Quem são os halogênios? O grupo 17 da tabela periódica, formado por cloro, bromo e iodo, produzindo os chamados dialetos vicinais. Dialetos quer dizer dois halogênios, vicinais vizinhos. E a ordem de reatividade é: o Cl2 é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo. Isso devido à eletronegatividade existente entre eles. Novamente coloquei aqui o eteno reagindo com Cl2 para formar o dialeto vicinal aqui, ó, o dicloroetano. Bom, como que funciona o mecanismo da reação? Vou desenhar aqui ele, mas a reação é semelhante, veja. Aqui eu tenho, então, o meu eteno que está reagindo com o Cl2. Cl2 formado também por dois átomos de cloro. Lembrando que a proximidade entre moléculas de cloro também vai ocorrer aqui a polarização desta molécula, formando carga positiva, carga parcial negativa. Novamente, o que vai acontecer? Os elétrons da dupla ligação atacam o polo positivo da minha molécula, ou seja, quebra dupla, ataca o polo positivo da minha molécula. Dando então início aqui a minha primeira etapa. Veja, o que vai acontecer, ó. Quebrou a dupla ligação, atacou o polo positivo. O cloro entra aqui, ó, porque ocorre a quebra da molécula aqui. Então o cloro entrou aqui, formação de carbocátion no meu segundo carbono. Veja que a maneira é a mesma que aconteceu na hidrogenação, só que agora é com halogênio. Aqui formou a primeira etapa. Na segunda etapa, o que acontece? Ó, isso que formou aqui com o carbocátion, vou colocar ele aqui novamente. Ó. Lembrando que o mecanismo da reação ele deve ser descrito exatamente como estou passando para vocês. Não pode ser feito de outra maneira. Veja, então, o meu carbocátion, o que havia sobrado aqui? Ó? O cloro com carga negativa. Então, cloro com carga negativa, ataque no polo positivo, no carbocátion, dando formação, então, do meu produto final, aqui que é justamente o meu dicloroetano. Veja, um dialeto vicinal, quer dizer, dois halogênios em carbonos vizinhos. Observem que o mecanismo da reação é exatamente o mesmo, né? Só que nós temos que lembrar que as etapas devem ser descritas exatamente como estou passando para vocês aqui. Próxima reação aqui é adição de halogenidretos, HX. Esse HX aqui, halogenidreto, eles nada mais é do que os ácidos inorgânicos que nós temos aí. HCl, HBr, HI, ou seja, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Ele diz aqui, ó, são produzidos os monoaletos. E a ordem de reatividade, não resistividade, que é reatividade, é o ácido iodídrico, ele reage mais do que o ácido bromídrico, que reage mais que o ácido clorídrico. E ainda aqui, muito importante, ele diz, esta reação segue a regra de Markov-Nikov, que diz, o hidrogênio do halogenidreto adicionar-se-á ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Veja que aqui eu tenho, então, um composto, né, com dupla ligação, um composto insaturado, que é o propeno. Veja, 3 átomos de carbono próprio. Dupla ligação em. Então, esse é o propeno. E ele está reagindo aqui com o brometo de hidrogênio. Brometo de hidrogênio, que é o ácido bromídrico. Dando formação aqui, então, ao 2-bromo-propano. Como é que ocorre o mecanismo desta reação aqui? Então, novamente, eu vou desenhar aqui o meu composto inicial, que é o propeno. E ele está reagindo, então, com o ácido bromídrico.
brometo de hidrogênio. Lembrando que o ácido bromídrico ele é uma molécula polar, por causa da diferença de polaridade entre o hidrogênio e o bromo. Isso, por ele ser uma molécula polar, ele tem as suas cargas positivas e negativas, assim, ó. Tá? Veja que essa não foi uma polarização como ocorreu o que a gente viu anteriormente, que as moléculas elas se polarizavam devido à temperatura, à proximidade uma da outra. Essa é uma molécula polar pela natureza da molécula mesmo. Então o que acontece? Novamente, ó, os elétrons da dupla ligação rompem a dupla ao se aproximar das cargas. Então quebra a dupla, os elétrons da dupla ligação atacam o polo positivo. Veja, carga negativa atacando o polo positivo. Ocorre então a quebra da dupla, vai formar aqui, ó. Veja, ó, quebrou a dupla, entrada do hidrogênio. Segundo Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado aqui da dupla. Qual que é o carbono mais hidrogenado? Vamos ver. Veja que os meus carbonos da dupla eram esse e esse aqui. Veja que no meu carbono da esquerda eu tenho 2 hidrogênios. No meu carbono da direita eu tenho um hidrogênio e um carbono que está ligado nele aqui, ó. Então eu tenho apenas um hidrogênio ligado a este carbono e 2 ligados a este. Segundo Markov-Nikov, o hidrogênio aqui do halogênio hidreto vai entrar no carbono mais hidrogenado, que é o da esquerda, ó. E a formação do carbocátion no carbono aqui da direita. Mas por que será que Markov-Nikov falou que o carbocátion vai formar justamente neste carbono? Devido à estabilidade deste carbono aqui, ó. Porque veja que este carbono ele está entre 2 carbonos. Então a ausência de elétrons dele não é tão sentida, porque ele passa a ser compartilhado com os outros 2 carbonos que está ligado nele. Então, por ele ter maior estabilidade, é que o carbocátion se forma justamente nele ali, tá? Então aqui eu tenho a minha primeira etapa, vou repetir ali aonde está o carbocátion, né? Então tá aqui. Veja aqui o carbono, aqui o carbocátion. Estou desenhando igual está ali, ó. Veja, o hidrogênio entrou no carbono da esquerda. O que sobrou aqui? Então, ó, o Br com carga negativa, ó. O brometo, íon brometo. Carga negativa, carga positiva, atração entre as cargas. Então, ataque da carga negativa ao polo positivo, dando formação, então, ao meu produto final aqui, ó. Veja, eu vou colocar esse hidrogênio para cima agora, né? O bromo entrou aqui, ó, e este CH3 vou colocar aqui do lado. Veja, eu apenas inverti a posição. Então, aqui eu tenho a formação do 2-bromo propano. Então, tá aí o meu produto final na adição dos halogênio-hidretos. Muito importante essa regra de Markov-Nikov, não podemos esquecer ela. A minha próxima reação de adição é a reação chamada reação de hidratação. Bom, mas o que é uma hidratação? O próprio nome está dizendo. A hidratação, ele nada mais é do que a adição de água. E ele ocorre na presença de ácidos. Então aqui eu vou ter ácidos inorgânicos no meu meio, tá? Originando então álcoois, obedecendo a regra, também a regra de Markov-Nikov. Veja que eu coloquei OH2, porque muitas vezes aparece isso aqui, ó, e as pessoas se confundem. Mas veja que isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Água, né? Então temos que tomar bastante cuidado quando nós olhamos aí os reagentes, tá? Para que não haja confusão. Então vamos ver lá, como é que ocorre a minha reação de hidratação. Vou escrever aqui, então, novamente, o meu composto. Veja, qual que é o meu composto? Ó,
o propeno. 3 átomos de carbono, prop, né? Aí, ó, propeno. Tá aqui ele. E ele está reagindo com a água. Bom, lembrando que a água é formada, então, por hidrogênio e também por 2 átomos de hidrogênio e por oxigênio. Eu posso escrever ela dessa maneira, assim, ó. Em meio ácido. Veja, essa minha molécula de água, se nós lembrarmos um pouquinho que a gente aprendeu lá no primeiro ano, a gente vai ver que essa molécula também é uma molécula polar, ou seja, formação de polos, assim, ó, tá? Formação de polos. Novamente, então, o mecanismo da reação é semelhante, veja. Polo positivo, polo negativo, quando se aproxima da dupla ligação, ocorre a quebra da minha dupla. E ataque dos elétrons da dupla ao polo positivo aqui, ó. Havendo quebra, o rompimento da molécula de água. Então vamos ver, quebrou a dupla, o que vai formar aqui, ó? Vamos escrever ele aqui, ó. Veja, a dupla estava entre esses 2 carbonos, não é? Então, aqui, ó. Segundo Markov-Nikov, ele diz ali também que essa reação também obedece à regra de Markov-Nikov. Então, segundo Markov-Nikov, diz que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado da dupla. Os 2 carbonos da dupla eram esses 2 aqui, ó. Qual que é o mais hidrogenado? Veja, da esquerda tem 2 hidrogênios, da direita tem um hidrogênio e um carbono ligado nele. Então, o que tem maior número de hidrogênios é o da esquerda. Então, o hidrogênio entra aqui. Formação de carbocátion no carbono central, porque é maior estabilidade por estar entre 2 carbonos. Vou repetir aqui embaixo novamente para começar a segunda etapa. Ó, aqui o carbocátion e aqui o ligante. Veja que quando quebrou a minha molécula de água, o hidrogênio se ligou ao carbono da esquerda. Sobrou o que lá, ó? Sobrou OH. Sobrou uma hidroxila com carga negativa. Carga negativa, carga positiva, atração entre cargas. Então ocorre o ataque aqui da hidroxila ao carbocátion, dando formação, então, ao meu produto final, que nada mais é do que um álcool. Né? Tá? Veja, hidroxila ligada a um carbono saturado é um álcool. Quem é esse álcool? Ó, 3 átomos de carbono prop, simples ligação entre os carbonos an, terminação ol de álcool. Lembrando que a hidroxila está no carbono 2, então tá aí, ó, propan 2ol. Então esta é a nossa reação de hidratação. Mas as reações ocorrem somente em dupla ligação? Não, elas ocorrem também em compostos com tripla ligação. Veja, ele diz aqui, ó, nas observações, que os alcinos são ainda mais reativos que os alcenos. Por que eles são mais reativos? Porque eles têm duas ligações pi que podem ser quebradas e fazem as mesmas reações de adição dos alcenos, podendo ser parcial, podendo quebrar apenas uma única ligação, ou total, ou seja, romper as 2 ligações triplas, dependendo, claro, da estequiometria da minha reação. Vou voltar aqui atrás e vou fazer uma outra reaçãozinha aqui, só para vocês observarem como que seria uma reação com uma tripla ligação. Veja, se no meu composto inicial eu tivesse isso aqui, ó, uma tripla, e ele estivesse reagindo com hidrogênio aqui, ó, o que eu vou ter? Né? Polarização da molécula do hidrogênio, ó, quebra da tripla ligação, ataque ao polo positivo. Né? Então, ó, quebrou a tripla, o que sobrou? Uma dupla. Ó. Assim, ó. E o hidrogênio entra, então, aqui formando carbocátion aqui no meu segundo carbono. Repito aqui embaixo, novamente, ó. Minha dupla.
aqui o carbocátion, e o hidreto que sobrou aqui, ó, o hidrogênio com carga negativa, ataque ao polo positivo, formando o meu produto final, né? Aqui, ó. Tá certo? Assim, ó. E aqui acabou. Veja, o etino se transformou num eteno. Bom, mas isso depende, isso aqui é chamada de uma reação parcial. Por que parcial? Porque quebrou apenas uma das ligações aqui da tripla, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com a estequiometria da reação. Porque se lá na minha estequiometria eu tivesse uma molécula dessa e tivesse duas desta aqui, aí a reação não terminaria aqui. Ela vai continuar. Por quê? Porque daí eu teria mais uma molécula de H2. Ou seja, ele continuaria daqui, ó. Eu teria isso aqui, ó, reagindo com mais uma molécula de H2, assim, ó, né? De novo, quebra da dupla ligação, ataque ao polo positivo, quebra aqui da minha molécula. Então, veja, tá aqui, quebrou a dupla, ó. Agora ficou apenas simples ligação, assim, ó. O hidrogênio entra em um dos carbonos, formando carbocátion no outro. E agora, a parte final, ó, onde o carbocátion vai reagir com o hidreto que sobrou aqui, ó, né? Ocorrendo, então, a formação aqui do etano, tá? Então, muito cuidado com essa estequiometria da reação. Se eu tiver um etino e tiver uma molécula para uma molécula, beleza, ele vai dar uma reação parcial. Mas se eu tiver uma para duas, aí ele vai dar uma reação total, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vejam aqui, ó. E por final, a grande pergunta, adição aos ciclanos. Lembrando que ciclanos são compostos agora de cadeia simples, ó. Simples ligação, só de cadeia cíclica, né? Cadeias cíclicas. Porque nós falamos que as reações de adição, elas ocorrem justamente em compostos insaturados, mas pode ocorrer também em compostos saturados, quando ele é de cadeia fechada. Bom, para que nós entendamos, eu coloquei aqui para vocês, então, né, uma pequena, um quadro esquemático. Aqui eu tenho os ciclanos, aqui ele reagindo com H2, aqui com os halogênios e aqui com halogênio hidreto. Veja que neste meu primeiro composto aqui, eu tenho o ciclopropano. E ele diz que o ciclopropano reage com todos esses compostos, com H2, com Cl2 e com halogênio hidreto. Por quê? Como que ocorre essa reação? Bom, primeiro eu devo lembrar aqui que o meu composto cíclico, ele tem um ângulo de ligação aqui entre essas ligações que estão aqui, ó, tá? Lembrando que quando a gente viu lá no primeiro ano os postulados de Kekulé e Cooper, ele diz que o ângulo de ligação deve ser de 109,6 graus. Então veja, só que se a gente observar esse ângulo de ligação aqui, ele não dá mais de 100 graus. Ele vai dar uns 30 graus no máximo aqui, ó. Então o que acontece? Que esse meu ciclo aqui, ó, ele está numa maneira forçando, porque lembre que o que é uma ligação, né? Essas ligações que estão aqui. Ligação é quando dois átomos se aproximam do outro, dois elétrons se aproximam um do outro, formando a ligação química. Então aqui eu tenho elétron, aqui tem elétron, aqui tem elétron. E elétrons são cargas negativas, tá? Elétrons são cargas negativas. E cargas iguais se repelem. Então está tendo repulsão aqui, ó, entre esta ligação e esta ligação que tem elétrons.
esta ligação e esta ligação, né? Então a própria repulsão, né, e mais a reação, ele faz com que quebre essa molécula aqui, ó. Quebre ali o meu ciclo, né? O que eu tenho aqui, ó? Carbono, carbono, carbono. Veja, quebrou, formou os 3 carbonos que estão aqui, ó. Lembrando que eu tenho H2 aqui, ó, CH2 e CH2, assim, né? Ele quebrou, como ele entrou, reagiu com hidrogênio, ó, entrou um hidrogênio neste carbono e entrou outro hidrogênio no outro carbono. Então, formando CH3, CH2 e CH3. Mesmo caso aqui com Cl2 ou Br2, que é o halogênio. Veja, quebrou, né? O que aconteceu lá? Ó, entrou um cloro neste carbono, entrou um cloro neste carbono. Então, formou aqui o dialeto. Não mais vicinal agora, né? Eles não estão em carbonos vizinhos mais, porque cada um entrou aqui numa das pontas aqui, né? Ele abriu, ele estava assim, ó. Ele abriu, né? E entrou lá um cloro em cada um desses carbonos. Mesma coisa nos halogenidretos, ó. Quebrou aqui o ciclo, entrou um hidrogênio aqui e um cloro aqui, ó. Então o hidrogênio entrou aqui e o cloro lá no outro lado, tá? Neste meu segundo composto, que é o ciclobutano, também a explicação é a mesma. Veja que o ângulo de ligação aqui está de 90 graus. Então, quando ele reage, ele quebra aqui, ó, o ciclo, né? Aqui, ó, só lembrando, aqui tem o CH2, CH2, H2C, CH2, CH2 e CH2, né? Então, quando ele quebra o ciclo, ele estava lá quadrado, ele se estendeu o ciclo, né? O que vai acontecer? Ó, entra um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Por isso que nas pontas estão CH3, ó, porque entrou hidrogênio e hidrogênio. E os carbonos do meio lá fica CH2, CH2, né? Então, deu formação do butano. Se ele reagisse com BR, o que ia acontecer? Aqui entra um bromo e aqui entra um bromo, ó. Então, nas pontas, os bromos. E CH2 aqui, os carbonos do meio. Se fosse com halogenidreto, né? O que vai acontecer? Ó, entra um hidrogênio neste carbono e o bromo no outro lado. Ó. Então, entrou hidrogênio, entrou bromo, tá? E os carbonos do meio continuam com CH2. Mas é importante a gente analisar aqui estes ciclanos de cadeias maiores. Observem, o que está acontecendo aqui que com H2 ele reage, daí ele fala que com halogênio não ocorre reação e com halogenidreto não ocorre reação. Por quê? Porque esse ciclo é um ciclo maior, ó. Então o ângulo de ligação dele já está maior. Então não está tendo aquela pressão de ligações que estão aqui tentando se romper, né? Ela está numa situação energeticamente desfavorável, né? Então, como ele não está nessa situação desfavorável de energia, né? Ele está mais estável. Mas por que com H2 ele ocorre? Porque lembrando que quando a gente viu lá as reações de hidrogenação, as reações de hidrogenação elas ocorrem sob pressão e com alta temperatura, e ainda catalisador. Então, pelo fato dele ter alta temperatura, catalisador, ele ocorre a quebra do ciclo aqui, ó, devido à alta temperatura, né? Então, lembrando que aqui tem CH2, 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 ó, que foi colocado na fórmula de linhas, né? Mas nós não podemos esquecer que é o que tem aqui, ó. O que aconteceu? Quebrou, entrou um hidrogênio neste carbono e um hidrogênio neste. Então, CH3, CH3. E sobrou 3 carbonos CH2 ali, ó, tá? Então, ele entrou um hidrogênio de cada lado. Mas por que a reação com o halogênio, com os halogênios não ocorre e com o halogenidreto não ocorre? Porque não estão sob pressão e também não estão a alta temperatura. Então, como ó, aí o meu ciclo é mais estável, não ocorre a quebra. E nesse meu outro ciclo aqui, que é
com 6 átomos de carbono, este nem mesmo a reação com hidrogênio ocorre, nenhum deles, nem a alta temperatura, nem a pressão. Porque quando é adicionado pressão aqui, o que acontece? Essa molécula toma outras conformações, assim, ó, desta maneira, assim, tá? Então, ela acaba não rompendo, tá ok? Então, essas são as nossas reações de adição. Espero que vocês tenham entendido. Até mais!